Era uma tarde quente de verão em Oakwood, um bairro nobre localizado nos arredores de Washington, D.C. O céu azul sem nuvens parecia um reflexo do luxo que dominava as ruas bem cuidadas e os prédios reluzentes daquele distrito comercial. O shopping Oakwood Mall era um dos centros comerciais mais exclusivos da cidade, frequentado por empresários, políticos e celebridades. Suas vitrines brilhantes exibiam artigos de luxo, joias e roupas de grife que poucos podiam pagar. Os estacionamentos eram ocupados por carros importados, BMWs, Mercedes, Teslas e algumas Ferraris reluzindo sob o sol. Caminhando calmamente pelo estacionamento, Marcus J. Lawson observava o movimento ao seu redor. Aos 55 anos, ele era um homem imponente, de pele escura, com traços fortes e um olhar sereno. Embora estivesse vestido de forma simples, com uma calça cargo bege e uma camiseta preta do Exército dos Estados Unidos, sua postura disciplinada e seus passos firmes denunciavam sua experiência militar. Ele era um homem acostumado ao respeito, às responsabilidades e às decisões difíceis que vinham com o cargo que ocupava. Marcus não era um homem qualquer. Ele era um general 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos, uma das mais altas patentes militares do país. Durante décadas, ele servirá ao seu país em diversas missões ao redor do mundo, comandando tropas em zonas de guerra, liderando operações de resgate e ajudando na reconstrução de nações devastadas por conflitos. Ele carregava no peito medalhas e condecorações que contavam a história de sua bravura e dedicação. Mas naquele momento, ele não era um general. Ele era apenas um marido buscando um presente para sua esposa. Ele tinha acabado de retornar de uma reunião importante no Pentágono. Antes de ir para casa, decidiu parar no shopping para comprar um colar que sua esposa mencionara meses atrás. Depois de tantos anos de serviço, de tantas batalhas enfrentadas, o que realmente importava para ele agora era a família. Enquanto caminhava em direção à entrada do shopping, sentiu um olhar persistente sobre ele. Instintivamente, como qualquer soldado experiente, percebeu que estava sendo observado. Ele olhou de canto de olho e viu uma mulher branca parada ao lado de um SUV de luxo. Ela franzia a testa e parecia desconfiada. Karen Macmillan era o retrato perfeito de uma moradora de Oakwood. Vestia uma blusa de grife, uma saia bem cortada e sapatos caros que combinavam com sua bolsa de couro legítimo. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado, e seu rosto, embora bonito, carregava uma expressão de arrogância e impaciência. Aos 42 anos, era uma mulher acostumada a ser ouvida, a ser respeitada, acima de tudo, a ter controle sobre tudo ao seu redor. E, naquele momento, algo parecia muito errado para ela. Marcus continuou caminhando, ignorando o olhar da mulher. Ele já havia lidado com esse tipo de situação antes. Sabia reconhecer quando alguém o encarava com suspeita apenas por causa da cor de sua pele. Ao longo de sua vida, desde a infância até sua carreira militar, enfrentou preconceito e discriminação de diferentes formas. Ele aprendeu que, muitas vezes, a melhor resposta era a paciência e a dignidade. Karen, no entanto, não estava disposta a deixar passar. Ela continuou olhando fixamente para o homem desconhecido que caminhava pelo estacionamento do shopping de luxo. O que um homem assim está fazendo aqui? Pensou, sentindo um misto de inquietação e indignação. Para ela, a presença de Marcus naquele lugar era suspeita. Ele não usava roupas de grife, não dirigia um carro esportivo. Ele não parecia pertencer àquele mundo. Seus dedos apertaram o celular dentro da bolsa. Seu coração acelerou com uma sensação familiar, aquela urgência de fazer algo antes que algo ruim acontecesse. Afinal, quantas vezes ela já não ouvirá histórias de homens perigosos vagando por bairros ricos? E quantas vezes não vira notícias sobre roubos e invasões? Afinal, para ela, um homem negro andando sozinho em um shopping de luxo só poderia significar uma coisa. Marcus, ainda caminhando, percebeu que a mulher agora se movia em sua direção. Ele suspirou, já antecipando o que viria a seguir. Com licença, a voz dela soou, carregada de uma autoridade forçada. Ele parou e virou-se para encará-la, mantendo a expressão calma. Pois não? Respondeu com a educação impecável que fazia parte de seu caráter. Karen cruzou os braços, olhando-o de cima a baixo com desconfiança. Eu posso ajudá-lo. Marcus ergueu uma sobrancelha. Não, obrigado. Estou bem. Mas Karen não parecia convencida. Seu olhar se estreitou.
O que você está fazendo aqui? A pergunta não era inocente. Não era uma tentativa de iniciar uma conversa. Era um questionamento direto, carregado de presunção e preconceito. Marcos percebeu que algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Alguns clientes saíam do shopping carregando sacolas e olhavam de relance para a cena que se desenrolava. Um segurança do shopping, de pé perto da entrada, observava com interesse. Marcos manteve a postura firme, mas não agressiva. Estou indo às compras, respondeu simplesmente. Karen bufou. Compras? Aqui. A insinuação era clara. Ela não acreditava que ele estivesse ali para isso. Marcos cruzou os braços, observando-a com paciência. Sim, aqui. A mulher olhou em volta, como se procurasse apoio. Algumas pessoas já haviam percebido o que estava acontecendo, mas ninguém se intrometia. Karen hesitou por um momento, mas sua desconfiança venceu a lógica. Você trabalha aqui? Perguntou, tentando assumir um tom mais casual, mas falhando miseravelmente. Marcos sentiu um frio familiar percorrer sua espinha. Ele já ouvirá essa pergunta muitas vezes antes. Em aeroportos, em lojas, até mesmo em hotéis. Sempre a mesma insinuação. Um homem negro não poderia estar ali a menos que fosse um empregado. Não, senhora, respondeu pacientemente. Então, o que você está fazendo aqui? Insistiu ela, agora mais agressiva. Marcos olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas começaram a gravar discretamente com seus celulares. Ele soltou um suspiro interno. Ele sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Senhora, eu já respondi à sua pergunta, disse ele, ainda mantendo a calma. Mas Karen não estava satisfeita. Eu vou chamar a segurança, disse ela, pegando o celular. Esse lugar tem regras, sabe? E, com isso, ela discou para a polícia. Marcos observou com paciência enquanto Karen levava o telefone ao ouvido, os lábios finos e apertados numa expressão de determinação. Ele já havia passado por situações semelhantes antes, mas sempre se perguntava como, depois de tantos anos de serviço militar, depois de defender seu país em guerras, depois de sacrificar tanto, ainda precisava lidar com esse tipo de situação em solo americano. Era exaustivo, mas não surpreendente. Do outro lado da linha, Karen falava com urgência. Sim, estou no estacionamento do Wildwood Mall e há um homem suspeito rondando os carros. Ele parece estar verificando os veículos. Pode enviar uma viatura. Marcos apertou os lábios, lutando contra a frustração. Ele poderia ter se identificado imediatamente. Poderia ter dito a ela quem era. Poderia ter lhe dado uma lição ali mesmo. Mas por quê? Ela já havia demonstrado que não o enxergava como um igual. Para Karen, ele não poderia ser um cliente legítimo. Para ela, um homem negro caminhando calmamente por um estacionamento de luxo só poderia ser um criminoso ou um funcionário deslocado. Uma mulher que passava pelo estacionamento parou por um momento e observou a cena. Ela olhou para Marcos, depois para Karen segurando o telefone, e franziu o senho. O desconforto era visível em seu rosto. Mas, como muitos, ela hesitou em intervir. Marcos respirou fundo. Ele se recusava a perder a compostura. Ele sabia o peso de suas ações, sabia que qualquer movimento em falso poderia ser interpretado da pior forma possível. Karen desligou o telefone e cruzou os braços. A polícia já está a caminho, disse ela, com um olhar satisfeito, como se tivesse acabado de cumprir seu dever cívico. Marcos assentiu lentamente, seu olhar inexpressivo. Ótimo. Então, vamos esperar. Ela piscou, surpresa com a falta de resistência. Talvez esperasse que ele fugisse, que entrasse em pânico, que tentasse se justificar desesperadamente. Mas Marcos apenas ficou ali, olhando para ela com paciência, como se estivesse avaliando-a. Karen se remexeu desconfortavelmente. Se você não tem nada a esconder, então não há problema, certo? Marcos sorriu de lado. Nenhum problema. O tempo passou devagar. A tensão entre os dois crescia a cada segundo. Algumas pessoas olhavam de relance, percebendo que algo estava acontecendo, mas ninguém se aproximava para intervir. Afinal, era mais fácil ignorar. Uma leve brisa soprou pelo estacionamento, fazendo com que os cabelos loiros de Karen esvoaçassem. Ela olhou ao redor, procurando por apoio silencioso dos outros clientes que passavam. Mas, para sua surpresa, algumas pessoas pareciam estar do lado errado, ou seja, do lado de Marcos.
Uma adolescente com um celular na mão estava gravando discretamente a cena. Uma mulher mais velha, que havia acabado de sair de uma loja com sacolas de grife, observava a situação com um olhar reprovador. Um casal próximo trocava olhares e sussurrava entre si. Karen começou a sentir algo que não sentia com frequência: insegurança. Ela pigarreou e olhou novamente para Marcos. Olha, eu só estou tentando proteger este lugar. Você precisa entender. Estamos vivendo tempos perigosos. Marcos inclinou a cabeça levemente. Tempos perigosos para quem? Ela hesitou. Para todos nós. Engraçado, disse ele calmamente. Eu servi no Iraque, no Afeganistão. Já lidei com situações perigosas. Mas nunca me senti tão ameaçado quanto agora, de pé, em um estacionamento nos Estados Unidos, esperando a polícia porque uma mulher decidiu que eu não pertenço aqui. Karen abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. O silêncio entre eles se tornou quase sufocante. Finalmente, após alguns minutos que pareceram horas, o som distante de uma sirene quebrou a tensão. Marcos continuou parado, inabalável. Ele não tinha nada a temer. Mas Karen, ela começava a se perguntar se tinha cometido um erro. As sirenes se tornaram mais altas, ecoando pelo estacionamento luxuoso do Oakwood Mall. Algumas pessoas pararam para ver o que estava acontecendo, seus olhares curiosos varrendo a cena com expectativa. Era um espetáculo não planejado, mas que logo se tornaria um evento memorável para todos os presentes. Karen, ainda com os braços cruzados, sentiu uma onda de adrenalina correr por seu corpo. Ela acreditava estar certa, acreditava que havia feito a coisa certa ao chamar a polícia. Afinal, era assim que situações suspeitas deveriam ser tratadas, certo? No fundo, porém, algo dentro dela começou a se contorcer de maneira desconfortável. Porque aquele homem não estava nervoso. Porque ele não tentava fugir. O comportamento dele não era o que ela esperava. Marcos permaneceu onde estava, seus pés firmemente plantados no chão, sua postura ereta, sua expressão tranquila, quase desinteressada. Para ele, aquilo não era nada novo. Não era a primeira vez que alguém o julgava por sua aparência. E, infelizmente, sabia que provavelmente não seria a última. Um carro de patrulha preto e branco virou a esquina e entrou no estacionamento, seus faróis refletindo no chão polido de concreto. O veículo parou a alguns metros de distância, e 2 policiais saíram. Um deles, um homem branco de meia-idade com um semblante sério, segurava sua lanterna, embora o sol estivesse alto o suficiente para tornar aquilo desnecessário. O outro, um jovem policial de pele morena, tinha a expressão mais neutra, como se ainda estivesse avaliando a situação. Karen imediatamente deu um passo à frente, sua expressão mudando para algo entre alívio e triunfo. Ela apontou diretamente para Marcos. Oficiais, esse homem estava agindo de forma suspeita. Ele estava andando entre os carros, como se estivesse verificando se algum deles estava destrancado. Eu me senti ameaçada. Marcos observou em silêncio, sem alterar sua expressão. Ele já sabia exatamente como aquilo iria se desenrolar. O policial mais velho, cujo nome no uniforme dizia SGT, O'Connor, lançou um olhar avaliativo para Marcos antes de se virar para Karen. Então, a senhora disse que ele estava mexendo nos carros, perguntou ele, mantendo a voz calma e profissional. Sim, ou pelo menos parecia. Karen respondeu rapidamente. Eu não sabia o que ele estava fazendo, e parecia suspeito. O'Connor franziu o senho. Ele tentou entrar em algum carro. Tentou arrombar alguma coisa. Karen hesitou por um momento, mas seu orgulho não a deixou recuar. Não, mas ele estava andando entre os carros, olhando ao redor, como se estivesse esperando o momento certo para agir. O policial mais jovem, que tinha o nome Wolf Ramírez no uniforme, virou-se para Marcos. Senhor, poderia nos dizer o que está fazendo aqui? Marcos finalmente se moveu. Com um suspiro discreto, ele tirou as mãos dos bolsos e olhou diretamente para os policiais. Claro, estou aqui para comprar um presente para minha esposa. Eu estacionei meu carro ali. Ele apontou para um SUV preto estacionado a poucos metros de distância. Estava indo para a loja de joias quando esta senhora decidiu que eu não pertenço aqui. Ramírez olhou para o carro e então de volta para Marcos. O senhor tem alguma identificação? Marcos assentiu calmamente e colocou a mão no bolso da calça cargo, puxando sua carteira de couro preta. Ele abriu-a lentamente,
mostrando sua identificação militar. Foi nesse momento que tudo mudou. O'Connor olhou para a identidade por um segundo e então arregalou os olhos. Seu rosto ficou pálido, e ele trocou um olhar rápido com Ramírez, que também pareceu surpreso. General Lawson, O'Connor disse, sua voz levemente hesitante. Karen piscou. O quê? Ramírez, agora visivelmente desconfortável, pigarreou e confirmou. Sim, senhor. O senhor é o general Marcus Lawson. Marcus manteve seu olhar firme. Sou eu. O silêncio que seguiu foi avassalador. Karen olhou de um para o outro, confusa. Quem é esse cara? O'Connor endireitou a postura, sua atitude mudando drasticamente. Senhora, o senhor que a senhora acusou de comportamento suspeito é um dos oficiais mais condecorados do Exército dos Estados Unidos. Karen sentiu seu estômago revirar. O quê? Isso não pode ser verdade. Ramírez, agora parecendo visivelmente desconfortável com a situação, continuou. O general Lawson é uma lenda viva no serviço militar. Ele serviu em múltiplas operações internacionais, liderou tropas em combate e recebeu inúmeras medalhas de honra. A realidade atingiu Karen como um soco no estômago. Ela olhou para Marcus, que permaneceu imóvel, seu olhar neutro, mas intenso. Eu não sabia, murmurou Karen, sua voz trêmula. Não sabia porque não se deu ao trabalho de perguntar. Marcus disse, sua voz firme, mas sem raiva. O'Connor virou-se para Karen, seu semblante sério. A senhora fez uma denúncia falsa baseada apenas em um preconceito pessoal. Isso não apenas desperdiça nosso tempo, mas também coloca em risco pessoas inocentes. Karen abriu e fechou a boca, sua mente correndo para encontrar uma maneira de justificar suas ações. Mas não havia desculpa. Não havia justificativa para o que ela tinha feito. Os policiais se viraram para Marcus. Senhor, lamentamos profundamente pelo transtorno, disse Ramírez. Marcus apenas assentiu. Vocês só estavam fazendo o seu trabalho. Quem não estava fazendo o dela era essa mulher. Karen sentiu seu rosto queimar de vergonha. Algumas pessoas ao redor estavam gravando tudo com seus celulares. Ela sabia que sua imagem estava arruinada. As consequências de sua arrogância e preconceito estavam apenas começando. A atmosfera no estacionamento do Avon Mall estava carregada. O silêncio era pesado, como se todos ao redor estivessem prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Karen sentia seu coração martelando no peito, sua garganta seca. A humilhação ardia como fogo em sua pele. Ela olhou ao redor e percebeu que havia pelo menos uma dúzia de pessoas observando. Algumas tinham os celulares levantados, gravando o momento exato em que sua vida desmoronava em tempo real. Seu rosto já estava marcado por uma expressão de desespero, mas era tarde demais para voltar atrás. Marcus continuava parado, mantendo sua postura firme e disciplinada. Ele não precisava se exaltar, não precisava levantar a voz. Seu simples olhar penetrante era o suficiente para fazer Karen sentir-se cada vez menor. O policial Ramírez pigarreou, ainda visivelmente desconfortável com a situação. Ele se virou para Marcus com um olhar respeitoso. General Lawson, há algo que o senhor gostaria de fazer em relação a essa denúncia falsa? Perguntou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Marcus respirou fundo e olhou diretamente para Karen, avaliando-a por alguns segundos. Ele via muitas emoções passando pelo rosto dela. Choque, confusão, medo. Mas será que havia arrependimento? Ele inclinou ligeiramente a cabeça e cruzou os braços. Não, respondeu finalmente. Mas eu gostaria que essa senhora soubesse o que ela acabou de fazer. Karen engoliu em seco. Marcus ergueu uma mão, interrompendo-a antes que ela pudesse inventar mais desculpas. Você olhou para mim e tomou uma decisão instantânea. Começou ele, sua voz calma, mas carregada de significado. Você não me perguntou o meu nome. Você não me perguntou o que eu estava fazendo aqui. Você assumiu, com base apenas na cor da minha pele, que eu não poderia estar aqui por direito. E por isso, você me tratou como uma ameaça. O silêncio ao redor se aprofundou. Karen queria sumir. Queria acordar e perceber que tudo aquilo era um pesadelo. Eu servi este país por mais de 30 anos, continuou Marcus. Lutei em guerras que você só viu pela televisão. Comandei homens e mulheres que deram suas vidas para que você pudesse viver sua vida confortável sem medo. Mas mesmo depois de tudo isso,
Eu não posso nem entrar em um shopping sem ser tratado como um criminoso por alguém como você. Os olhos de Karen ficaram úmidos. Ela queria gritar, queria se defender. Mas tudo o que conseguia fazer era ouvir. Você sabe quantas vezes esse tipo de situação já aconteceu comigo? Ou com outros homens negros que não tiveram o privilégio da minha posição para se defender. Marcos deu um pequeno passo à frente, não agressivo, mas o suficiente para que Karen sentisse todo o peso de sua presença. Você já parou para pensar no que poderia ter acontecido se eu não fosse quem sou? Se esses policiais não tivessem reconhecido meu nome? O'Connor e Ramírez trocaram olhares, claramente cientes do peso daquelas palavras. Eles já tinham visto esse tipo de história terminar de maneira muito diferente. Karen tremeu. Eu não quis, eu só. Marcos balançou a cabeça. Não tente se justificar. Você sabe exatamente o que fez. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Alguns balançavam a cabeça em reprovação, outros simplesmente continuavam gravando. Foi então que uma nova voz se fez ouvir. General Lawson. Marcos virou-se e viu um jovem se aproximando. Ele parecia ter 20 e poucos anos, usava uma camisa simples e jeans. Seu rosto era familiar. Sim. O jovem imediatamente se posicionou ereto e prestou continência. Senhor, sou o cabo Daniel Urai. Servi sob o seu comando no Afeganistão. Karen piscou, sentindo seu rosto queimar ainda mais. Marcos olhou para o jovem e seu olhar, antes frio e calculista, suavizou-se um pouco. Cabo Urai, disse ele, assentindo com a cabeça. Bom ver você de novo. Daniel virou-se lentamente para Karen. Seu olhar era de puro desgosto. A senhora faz ideia de quem esse homem é? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Karen não conseguiu responder. Ele salvou minha unidade durante um ataque aéreo. Se não fosse por ele, eu e mais 6 soldados não estaríamos vivos hoje. Ele balançou a cabeça. E a senhora chamou a polícia porque achou que ele estava roubando carros. O burburinho ao redor aumentou. Mais pessoas estavam prestando atenção agora. Karen começou a sentir uma onda de pânico crescer dentro dela. Eu realmente achei. Achou errado. Interrompeu Daniel, sua voz firme. E agora o mundo inteiro vai saber disso. Karen olhou para os celulares erguidos ao redor. O vídeo já devia estar circulando online. Seu nome, seu rosto, sua arrogância, tudo sendo exposto para milhões de pessoas verem. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não foi minha intenção. Marcos a olhou por um longo momento antes de dar um suspiro profundo. Ele então virou-se para os policiais. Obrigado, oficiais. Acho que não preciso de mais nada aqui. Ramírez assentiu rapidamente. Sim, senhor. Karen sentiu seu corpo inteiro tremendo. Ela queria implorar, queria desaparecer, queria que o tempo voltasse para que nunca tivesse tomado aquela decisão estúpida. Mas era tarde demais. E agora, ela teria que lidar com as consequências. Karen sentia sua respiração ficar irregular, o peito subindo e descendo rapidamente enquanto tentava processar a situação. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Os olhares de reprovação, os celulares gravando, o silêncio tenso dos policiais e a presença imponente do general Marcos Lawson, tudo aquilo a fazia sentir-se cada vez menor. Ela queria gritar, queria negar tudo, queria alegar que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas, no fundo, sabia que não era. O julgamento que passou por sua mente no momento em que viu Marcos não foi um acidente. Foi um reflexo de tudo o que ela havia aprendido, absorvido e acreditado durante sua vida inteira. Mas agora, a realidade a atingia como um soco. Marcos ainda estava ali, observando-a sem pressa, como se tentasse entender o que passava pela cabeça dela. Não havia raiva em seu olhar, apenas algo pior, decepção. O policial O'Connor limpou a garganta, trazendo Karen de volta ao momento presente. Senhora, a situação aqui está clara. O general Lawson não cometeu crime algum. Se não houver mais nada, acredito que nossa presença aqui não seja mais necessária. Karen olhou para ele, desesperada para encontrar alguma forma de escapar da vergonha, mas ele evitou seu olhar. Ramírez, o policial mais jovem, parecia ainda mais desconfortável. Ele olhou para Marcos e depois para a multidão antes de murmurar. Se precisar de algo mais, general, estamos à disposição. Marcos simplesmente assentiu. Apreciou isso, oficial,
Os dois policiais se entreolharam e começaram a se afastar, retornando para a viatura, mas o estrago já estava feito. Karen percebeu que não tinha mais nenhum apoio ali. Ela tentou se afastar lentamente, esperando que, de alguma forma, pudesse escapar da situação sem mais danos, mas um pequeno grupo de espectadores começou a falar alto o suficiente para que ela ouvisse. Meu Deus, que vergonha! Isso vai viralizar em questão de minutos. Ela acabou de ferrar a própria vida. Bem feito. As palavras cortavam como facas. Seu rosto estava vermelho, suas mãos tremiam. Ela se virou bruscamente para Marcos, tentando ao menos recuperar alguma dignidade. Eu só estava tentando proteger este lugar. Marcos ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Proteger do quê, exatamente? Karen piscou rapidamente, tentando encontrar as palavras. De possíveis problemas. A multidão riu com escárnio. Marcos respirou fundo e inclinou ligeiramente a cabeça. Diga-me uma coisa, senhora. Se eu fosse um homem branco, vestindo exatamente a mesma roupa, fazendo exatamente as mesmas coisas, você ainda teria chamado a polícia. Karen abriu a boca para responder, mas parou. A verdade estava estampada em sua mente. Mas admitir isso significaria admitir seu erro. Ela não tinha como responder. Foi o que eu pensei, Marcos disse calmamente. O jovem veterano, Daniel Urai, balançou a cabeça em descrença. Pessoas como a senhora são o motivo pelo qual tantos homens negros não se sentem seguros nem mesmo em seu próprio país. Karen sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela, misturada com desespero. Eu não sou racista. Você só ouviu e automaticamente achou que ele era um criminoso, disse Daniel, cortando-a. Isso é racismo, senhora. Karen sentiu a garganta fechar. Ela queria negar, queria gritar, queria chorar. Mas, no fundo, sabia que não tinha defesa. Marcos deu um pequeno passo para trás, respirando fundo como se estivesse encerrando mentalmente aquele capítulo. Bom, acho que já estou atrasado. Ainda preciso comprar um presente para minha esposa. Com isso, ele virou-se e começou a caminhar em direção ao shopping, como se nada tivesse acontecido. O peso daquele momento caiu sobre Karen com uma força insuportável. Ela sentiu suas pernas tremerem, suas mãos suadas. Pela primeira vez na vida, ela não sabia o que fazer. Os murmúrios ao redor aumentaram. Algumas pessoas começaram a se dispersar, mas outras ainda estavam gravando, registrando cada segundo de sua vergonha. Seu celular vibrou dentro da bolsa. Com dedos trêmulos, ela puxou o aparelho e desbloqueou a tela. Notificações explodiam em sua tela. Alguém já havia postado o vídeo. E os comentários estavam chegando a uma velocidade assustadora. Ela clicou no vídeo e viu a si mesma na tela. Sua postura arrogante, suas palavras afiadas, sua indignação ao ver Marcos Lawson simplesmente existindo em um espaço que ela não achava que ele pertencia. Os comentários eram cruéis. Mais uma Karen se queimando ao vivo. Alguém avise essa mulher que ela acabou de se tornar famosa pelos piores motivos possíveis. Imagina o nível de burrice, chamar a polícia para um general do exército. Isso é racismo puro e simples. Espero que perca o emprego. Karen sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. As viaturas da polícia deixaram o estacionamento do Wildwood Mall, mas o impacto do que havia acabado de acontecer ainda pairava no ar. Karen ficou parada ali, sentindo o olhar das pessoas que ainda permaneciam no local. Mesmo aquelas que fingiam continuar suas compras lançavam olhares rápidos em sua direção, algumas murmurando umas para as outras. Era como se sua presença ali tivesse se tornado um evento, uma cena de um espetáculo que ela nunca quis protagonizar. Ela engoliu em seco e tentou agir naturalmente, puxando os óculos escuros da bolsa e colocando-os no rosto como se isso fosse, de alguma forma, escondê-la da vergonha que sentia. Tentou ignorar as notificações constantes em seu celular, o zunido das mensagens chegando a cada segundo. Por dentro, seu coração estava em desespero. Ela precisava sair dali. Com passos rápidos e inseguros, caminhou de volta para seu carro. Cada movimento parecia mais pesado, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado denso. Ao se aproximar do veículo, viu o reflexo de seu próprio rosto no vidro escuro da janela. Ela quase não se reconheceu. O que antes era um semblante seguro, altivo, agora parecia perdido.
Ela destravou o carro com um clique nervoso e entrou rapidamente, fechando a porta com força. Seu peito subia e descia, e suas mãos tremiam enquanto segurava o volante. Tentou respirar fundo, mas não conseguia. No banco do passageiro, seu celular continuava vibrando. Ela o pegou e olhou para a tela. Notificações intermináveis de redes sociais. Mensagens de texto. Chamadas perdidas. Seus dedos deslizaram pela tela, abrindo o aplicativo do Twitter, onde seu nome já era um dos tópicos em alta. Hashtag Karen no Mo. A hashtag estava repleta de postagens compartilhando o vídeo. Pessoas do país inteiro estavam comentando sobre ela, discutindo sua atitude, expondo sua arrogância. Alguns faziam memes, outros estavam furiosos. Uma das postagens tinha mais de 50 mil curtidas e dizia: o momento exato em que essa Karen percebe que chamou a polícia para um herói de guerra. Racismo e burrice em níveis épicos. Outro tweet dizia: a cara dessa mulher quando os policiais reconhecem o general Marcus Lawson. Eu gritei. Karen sentiu o estômago revirar. Ela se inclinou para a frente, apoiando a testa no volante. O que ela tinha feito? Naquele momento, uma mensagem de texto apareceu na tela. Era de sua melhor amiga, Claire. Karen, que diabos você fez? Seu vídeo está em todos os lugares. Me liga agora. Karen hesitou. Claire era sua amiga há anos. Mas será que agora havia da mesma forma? Antes que pudesse decidir, seu telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem, desta vez de seu chefe, Thomas Parker. Precisamos conversar. Venha ao escritório amanhã de manhã. Seu coração afundou. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Sua carreira, sua reputação, sua vida social, tudo estava ruindo em questão de minutos. Ela soltou um suspiro trêmulo e olhou para o retrovisor, seus olhos arregalados e cheios de desespero. Mas o pior ainda estava por vir. Ela ligou o carro e saiu apressadamente do estacionamento, sentindo o peso de cada olhar sobre ela. Ao chegar em casa, Karen jogou a bolsa no sofá e correu para o banheiro. Precisava se olhar no espelho, precisava ver se ainda era a mesma pessoa. Mas quando se encarou no reflexo, tudo o que viu foi uma mulher diferente. Seus olhos estavam avermelhados, seu rosto parecia pálido. Ela ligou a torneira e jogou a água fria no rosto, tentando afastar a sensação de pânico que se espalhava por seu corpo. Mas não adiantava. Seu telefone começou a vibrar incessantemente. Ela o pegou e viu dezenas de chamadas perdidas. Amigos, familiares, colegas de trabalho. E então, uma nova notificação chamou sua atenção. Uma notícia. Mulher branca chama a polícia para general negro condecorado. Vídeo viraliza e causa indignação nacional. Ela abriu a matéria e viu sua própria foto no artigo. Seu nome estava ali. A mídia já havia pegado a história. Ela sentiu as pernas ficarem fracas e precisou se apoiar na pia para não cair. Seu rosto estava estampado na internet como o novo símbolo do racismo americano. As consequências estavam apenas começando. Karen sentou-se no chão frio do banheiro, com o telefone tremendo em suas mãos suadas. O mundo como ela conhecia estava desmoronando, e não havia como escapar. A cada segundo, novas mensagens chegavam, novas notificações pipocavam na tela, cada uma mais devastadora do que a anterior. O vídeo que registrava sua humilhação já estava sendo compartilhado por jornalistas, influenciadores e até mesmo por figuras públicas que ela admirava. Algumas manchetes eram diretas e brutais. Mulher chama a polícia para general negro e se torna vilã da internet. Karen racista ataca um herói de guerra e imediatamente se arrepende. Vergonha nacional. O dia em que uma mulher branca tentou arruinar a reputação de um general condecorado. Ela quis chorar, mas as lágrimas não saíam. Seu corpo inteiro parecia anestesiado, como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Levantando-se com dificuldade, cambaleou até o sofá da sala e se jogou sobre ele, enterrando o rosto nas almofadas. Seu marido, Thomas, ainda não havia chegado do trabalho, e ela não sabia como contaria a ele o que tinha acontecido. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Karen se sobressaltou, sentando-se de repente quando viu Thomas parado na porta da sala, segurando o celular com força. Seu rosto estava vermelho, os olhos furiosos. Que merda foi essa, Karen? Ele ergueu o telefone, mostrando a tela. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ela tentou abrir a boca para responder, mas ele não lhe deu chance.
Eu cheguei no escritório e todo mundo estava olhando para mim como se eu fosse um monstro. Meus colegas de trabalho, os diretores. O meu chefe me chamou na sala dele para perguntar se eu sabia que minha esposa estava viralizando como a mulher mais racista dos Estados Unidos. Ele passou as mãos pelos cabelos, exasperado. Meu Deus, Karen, você ao menos pensou no que estava fazendo. Karen engoliu em seco, sua garganta apertada. Thomas, Você o viu e automaticamente assumiu que ele era um criminoso. Você chamou a polícia para um general do exército dos Estados Unidos. Ele gritou, jogando o telefone no sofá. Karen, o que diabos passou pela sua cabeça? Ela sentiu o rosto queimar. Parte dela queria gritar de volta, se defender, dizer que não foi culpa sua. Mas, foi culpa sua. Ela se levantou e cruzou os braços, tentando manter alguma dignidade. Eu só estava tentando proteger nosso bairro. Proteger do quê? Thomas bufou, incrédulo. De um homem negro caminhando pelo estacionamento de um shopping? É isso que você acha que é uma ameaça? Ela piscou rapidamente, seu corpo tenso. Ele estava andando entre os carros, olhando ao redor, porque ele estava procurando a loja onde inteligência artificial comprar um presente para a esposa. Thomas gritou, sua paciência claramente no limite. O silêncio entre eles foi denso. Karen sentiu uma raiva crescente dentro dela. Ela não estava acostumada a ser questionada assim. Ela sempre teve controle. Sempre esteve certa. Então você está do lado dele agora. Ela retrucou, cruzando os braços. Thomas arregalou os olhos, chocado. O lado dele? Ele balançou a cabeça em incredulidade. Isso não é uma maldita guerra, Karen. Isso não é um jogo de lados. Você destruiu nossa reputação. Você colocou nossa família inteira no centro de uma polêmica nacional. E tudo por quê? Porque não conseguiu aceitar que um homem negro pudesse estar em um lugar que você acha que ele não pertence. As palavras dele a atingiram como um tapa. Ela queria negar, mas não conseguia. Ela queria se justificar, mas cada desculpa soava vazia. Thomas balançou a cabeça, exausto. Você tem noção do que isso significa pra gente? Eu posso perder meu emprego por causa disso. Nossos filhos vão sofrer com isso. Você já pensou no que vai acontecer quando eles forem para a escola amanhã? O que vão dizer para eles? Karen sentiu seu corpo gelar. Ela não tinha pensado nisso. Ela não tinha pensado em como isso afetaria seus filhos. Seu estômago embrulhou com o peso da culpa. Thomas suspirou e pegou a chave do carro. Eu preciso sair daqui. Preciso de um tempo para pensar. Ela se levantou rapidamente. Thomas, por favor, não me deixe aqui sozinha. Mas ele já estava saindo, batendo a porta atrás de si. Ela ficou parada ali, no meio da sala, olhando para a porta fechada. O telefone vibrava incessantemente na mesa de centro. Mensagens de amigos, de conhecidos, de números desconhecidos. Ela pegou o aparelho com dedos trêmulos e abriu o Instagram. Seu perfil estava sendo bombardeado com comentários. Racista nojenta. Espero que perca tudo. Você é um lixo de ser humano. Nem tente se desculpar. Já é tarde demais. Seu corpo começou a tremer. Ela sentiu náuseas. Correu para o banheiro, ajoelhando-se ao lado do vaso sanitário enquanto seu estômago se revirava. Ela nunca imaginou que um momento de preconceito pudesse ter consequências tão devastadoras. Mas agora era tarde demais. Ela se tornou exatamente aquilo que sempre desprezou, o inimigo número 1 da internet. E não havia como fugir disso. Karen acordou na manhã seguinte com a cabeça latejando, os olhos inchados de tanto chorar. O travesseiro ainda estava úmido, e seu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. A noite anterior havia sido um pesadelo interminável. Mas o pior de tudo era que não tinha sido um sonho. Tudo havia sido real. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso do dia anterior ainda pressionando seus ombros. Quando olhou para o relógio ao lado da cama, percebeu que já passava das 9 da manhã. Thomas não estava ali. Ele não tinha voltado para casa. Seu estômago se revirou. Ele nunca passava a noite fora sem avisar. Será que estava tão envergonhado dela que não quis voltar? Com um suspiro pesado, ela se levantou e caminhou até a cozinha. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O silêncio dentro de casa era opressor. Ela ligou a cafeteira e pegou o celular com hesitação. Era pior do que esperava. Centenas de notificações. Sua empresa se pronunciou sobre seu comportamento racista.
Já perdeu o emprego. Racistas não merecem espaço. Você é um monstro. Ela roeu a unha nervosamente. Não podia continuar lendo aquilo. Precisava de algo, qualquer coisa, para se distrair. Foi quando percebeu a mensagem do chefe dela. Conforme combinamos, espero você no escritório às 10 horas. O café quase caiu de suas mãos. Ela já sabia o que isso significava. Quando chegou à empresa, a atmosfera era diferente. As pessoas sussurravam quando ela passava pelos corredores. Algumas desviavam o olhar, enquanto outras simplesmente encaravam sem nenhuma vergonha, como se estivessem vendo um animal enjaulado. Ela sentiu o rosto esquentar e caminhou mais rápido, chegando à sala do chefe. Thomas Parker estava sentado atrás da mesa, um homem robusto de cabelos grisalhos e expressão fechada. Ele não sorriu quando ela entrou, nem pediu para que se sentasse. Karen, você sabe por que está aqui? Ele disse, direto ao ponto. Ela engoliu em seco e assentiu. Sim, senhor. Ele empurrou um papel na direção dela. Este é seu aviso de demissão. O chão pareceu sumir debaixo de seus pés. Thomas, por favor, ela começou a argumentar, sentindo a voz embargar. Eu estou há 7 anos nesta empresa. Eu fui uma das melhores funcionárias que você já teve. Isso não importa mais, Karen, ele disse, a voz fria e sem emoção. Você se tornou um risco para nós. Os clientes estão ameaçando cancelar contratos. A empresa está recebendo e-mails e ligações de repúdio. Isso virou uma crise de reputação. Ela apertou as mãos com força. Mas foi só um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, ele a cortou. Foi racismo. Ela piscou rapidamente, surpresa com a franqueza dele. Eu não posso manter alguém na equipe que tem a sua imagem pública agora, ele continuou. Você se tornou um símbolo de tudo o que as pessoas desprezam. E, honestamente, eu não quero essa energia aqui. Ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Eu imploro, Thomas. Ele suspirou, inclinando-se para a frente. Pela primeira vez, seu olhar suavizou-se um pouco, mas isso não significava que estava do lado dela. Karen, você cometeu um erro, disse ele. E o pior erro não foi só o que você fez com o general Marcus Lawson. O pior erro foi que você nunca percebeu que sempre foi assim. Ela olhou para ele, confusa. Isso não aconteceu de repente. Você não se tornou essa pessoa da noite para o dia. Essa atitude sempre esteve dentro de você, esperando para sair. Ele continuou. Agora, você tem que viver com as consequências. Ele empurrou a caneta na direção dela. Assine o aviso de demissão. Karen sentiu seu peito apertar, como se estivesse sendo sufocada. Mas não havia saída. Com mãos trêmulas, pegou a caneta e assinou o papel. Ela levantou-se, sentindo-se vazia, e saiu da sala. Os olhares continuavam sobre ela quando cruzou o escritório pela última vez. E, pela primeira vez na vida, ela sabia que não havia ninguém que pudesse salvá-la. Ela estava sozinha. E isso era culpa dela. Karen dirigiu de volta para casa em silêncio, os dedos crispados no volante, os olhos vidrados na estrada à sua frente. O mundo ao seu redor parecia embaçado, como se estivesse vendo tudo através de um vidro sujo. Nada parecia real. O simples fato de respirar parecia exigir um esforço enorme. Ela perdeu o emprego. 7 anos de dedicação, reuniões intermináveis, noites trabalhando até tarde, projetos entregues antes do prazo, tudo jogado no lixo por causa de um erro. Mas não qualquer erro. Um erro que agora a definia completamente. O erro. Aquele que não poderia ser apagado. Quando chegou em casa, a garagem estava vazia. Thomas ainda não havia voltado. Ele sequer respondia às mensagens. Ela entrou e largou a bolsa no sofá. O silêncio dentro de casa era esmagador. Sua mente vagou para os filhos. Eles estavam na escola agora. Mas como seria quando voltassem? Será que já tinham ouvido falar do que aconteceu? Será que tinham sido alvos de olhares, sussurros, comentários cruéis? Karen pegou o celular e abriu o grupo de mães da escola no WhatsApp. Assim que fez isso, uma onda de pavor atravessou seu corpo. O grupo estava inundado de mensagens. É verdade o que dizem sobre a Karen. Vocês viram o vídeo? Isso é horrível. Que vergonha para os filhos dela. Alguém sabe se a escola vai tomar alguma atitude? Ela sentiu um nó no estômago. Isso não afetava apenas ela. Isso estava afetando sua família inteira. Ela rapidamente digitou uma mensagem para sua melhor amiga,
Claire, na esperança de encontrar algum apoio. Claire, você pode falar? A resposta veio minutos depois, curta e direta. Agora não é um bom momento. Karen encarou as palavras na tela. Claire nunca falava com ela daquele jeito. Ela tentou ligar, mas a chamada foi rejeitada. Sua melhor amiga estava se afastando. Karen jogou o celular no sofá e afundou o rosto nas mãos. Ela nunca se sentirá tão isolada em sua vida. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mas não eram lágrimas de frustração ou raiva. Eram lágrimas de algo que ela nunca havia sentido antes. Vergonha. Horas depois, Karen ainda estava sentada no sofá, imersa no vazio de sua própria existência, quando ouviu o som da chave girando na porta. Thomas entrou, seu rosto fechado, seus olhos cansados. Ele olhou para ela e soltou um longo suspiro. Você perdeu o emprego, ele disse, sem rodeios. Ela apenas assentiu, sem forças para responder. Ele se jogou em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Você tem ideia do estrago que causou? Karen fechou os olhos, querendo desaparecer. Eu fui chamado pelo meu chefe hoje, Thomas continuou. Perguntaram se minha esposa era a Karen do vídeo. Ela levantou o olhar, horrorizada. Thomas, se eu não fosse um dos melhores funcionários da empresa, já estaria demitido, ele cortou. Mas eles deixaram claro que agora estou sob observação. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é só sobre você, Karen. Isso é sobre mim, sobre nossos filhos, sobre tudo que construímos. E você destruiu tudo em uma tarde. Ela sentiu um aperto no peito, uma dor insuportável. Thomas passou as mãos pelo cabelo, exausto. Os meninos já ouviram falar do vídeo, ele disse. E não foi de um jeito bom. Karen colocou a mão na boca, tentando segurar um soluço. Eles foram ridicularizados na escola. Alguns colegas disseram que os pais deles são racistas. Eles chegaram em casa arrasados. Ela sentiu como se uma faca tivesse perfurado seu coração. Os filhos dela. Ela nunca havia pensado que suas ações poderiam afetá-los tão profundamente. Thomas a encarou, seu olhar cheio de algo que ela nunca tinha visto antes. Desprezo. Eu realmente não sei se posso continuar casado com alguém assim. As palavras foram como um soco no estômago. Karen arregalou os olhos. Thomas, por favor, ele levantou-se. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. E você? Você precisa entender o que fez. Ele saiu da sala, deixando-a sozinha com o peso insuportável do próprio erro. Karen ficou ali, encarando o nada, sentindo sua vida desmoronar ao seu redor. E, pela primeira vez, percebeu que talvez nunca conseguisse consertar o que tinha feito. O silêncio da casa parecia mais alto do que qualquer grito. Era um peso sufocante, um vazio que se espalhava por cada canto, invadindo os espaços onde antes havia normalidade. Karen sentou-se no sofá, as pernas encolhidas contra o peito, o olhar perdido no tapete da sala. Sua mente estava entorpecida. Thomas estava dormindo no quarto de hóspedes. Seus filhos estavam no andar de cima, provavelmente tentando ignorá-la, talvez até odiando-a. Ela queria subir e falar com eles, mas o que poderia dizer? Como poderia explicar que, com um único ato de preconceito impulsivo, destruiu tudo o que eles conheciam? O celular continuava vibrando na mesa de centro. Novas mensagens, notificações, ligações não atendidas. Mas agora, havia algo novo. Números desconhecidos. Ela hesitou antes de pegar o aparelho e deslizar a tela para abrir as mensagens. Racista nojenta. Espero que você perca tudo. Gente como você não merece existir. Você é um lixo. Seu marido e seus filhos merecem coisa melhor. Você deveria se jogar de uma ponte. Karen sentiu seu estômago afundar. As mensagens de ódio estavam crescendo. Pessoas que ela nunca conheceu estavam desejando sua destruição. Ela se levantou de repente, sentindo o pânico subir por seu corpo. Precisava sair dali. Dirigir sempre foi um refúgio para Karen. O movimento da estrada, o ronco do motor, a sensação de estar em controle, tudo sempre a acalmava. Mas naquela noite, nada parecia funcionar. Ela dirigiu sem rumo, passando pelos bairros que antes considerava seus domínios, mas que agora pareciam hostis. O rádio tocava uma música qualquer, mas ela mal ouvia. Sua mente estava focada no que havia perdido. A sociedade a rejeitava. Seu marido a desprezava. Seus filhos sentiam vergonha dela. Ela perdeu o emprego, sua reputação,
sua dignidade. E tudo por quê? Porque não conseguiu olhar para um homem negro e vê-lo como igual. Ela estremeceu ao lembrar do olhar de Marcus Lawson. Não havia sido um olhar de raiva. Havia sido um olhar de alguém que já tinha visto aquilo acontecer inúmeras vezes antes. De alguém cansado. Ela queria odiá-lo. Mas não podia. Porque o problema nunca foi ele. O problema era ela. Sem perceber, dirigiu até um parque pouco movimentado e estacionou o carro perto de um pequeno lago. Saiu do veículo e sentiu o vento frio bater contra seu rosto. A água estava calma, refletindo as luzes dos postes distantes. Ela se sentou em um banco e encarou a própria vida se desmoronando diante de seus olhos. Seus pensamentos começaram a vagar. O que aconteceria se ela simplesmente desaparecesse? Se fugisse para algum lugar onde ninguém a conhecesse? Se simplesmente sumisse do mapa e deixasse tudo para trás? Por um instante, ela se permitiu imaginar isso. Uma nova identidade. Um novo começo. Mas então, a realidade a atingiu como um golpe seco. Isso não era um pesadelo do qual poderia acordar. Isso não era um erro que poderia apagar com desculpas. Ela era a vilã da história. E vilões não têm recomeços fáceis. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Ela piscou algumas vezes antes de olhar para a tela. Era sua mãe. Karen hesitou antes de atender. Mãe. Do outro lado da linha, a voz firme e envelhecida de Margaret Macmillan soou carregada de emoção. Karen, minha filha, o que você fez? Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Eu estraguei tudo, mãe. Margaret suspirou pesadamente. Sim, estragou. Karen esperava um tom mais suave, alguma compaixão. Mas não havia. Sua mãe era uma mulher pragmática, do tipo que não adoçava palavras. Eu vi o vídeo, Margaret continuou. E você sabe o que vi? Vi uma mulher que eu não reconheço. Vi minha filha se tornar um monstro para milhões de pessoas. Karen apertou o telefone com força. Eu não sou um monstro, mãe. Não era. Talvez, sua mãe respondeu. Mas você sempre teve essa arrogância dentro de você. Sempre achou que certas pessoas não pertenciam aos mesmos espaços que você. E agora o mundo inteiro viu isso. As palavras eram como facadas em seu peito. Eu não sou racista. Karen, Margaret cortou, sua voz firme. Você sempre foi. Só nunca foi exposta antes. O silêncio entre as duas foi esmagador. Karen queria gritar, queria desligar o telefone, queria fugir daquela conversa. Mas não podia. Eu perdi tudo, ela sussurrou. Então talvez seja hora de aprender alguma coisa. Margaret respondeu. Como? Como eu conserto isso? A voz de sua mãe veio fria e certeira. Você não conserta, Karen. Você muda. E então, a ligação foi encerrada. Karen ficou ali, segurando o telefone contra o peito, sentindo-se mais vazia do que nunca. Ela passou a vida inteira se achando a vítima de tudo. Mas agora, ela sabia a verdade. Dessa vez, a vilã era ela. E pela primeira vez na vida, ela não sabia como mudar isso. Karen ficou sentada naquele banco frio do parque por um longo tempo. O vento noturno fazia sua pele arrepiar, mas ela mal notava. Sua mente estava afogada nas palavras de sua mãe. Você não conserta, Karen. Você muda. Mas como? Como alguém como ela mudava? Como ela poderia apagar décadas de crenças, de preconceitos que sempre negou ter? Como ela poderia reconstruir a vida depois que tudo o que a definia havia sido destruído? Ela passou os últimos anos acreditando que era uma boa pessoa. Sempre doou para a caridade. Nunca disse palavras abertamente racistas, nunca fez parte de grupos de ódio. Mas agora, ao rever sua vida com uma nova perspectiva, percebeu que o racismo que as pessoas falavam não era só aquele explícito, violento. Era também o racismo silencioso. Aquele que se escondia atrás de expressões como eu não sou racista, mas... Aquele que fazia com que ela se sentisse desconfortável quando via um grupo de homens negros andando juntos à noite. Aquele que a fez pensar que Marcus Lawson não poderia ser um homem de respeito só por causa da cor de sua pele. E agora, ela era a vilã de uma história que nunca pensou que viveria. Ela abriu o celular e começou a rolar pelas redes sociais. O vídeo dela estava por toda parte. Era impossível escapar. Os comentários eram um misto de raiva, desprezo e sarcasmo. Mais uma Karen que vai perder tudo. Choro zero. Duvido que ela esteja arrependida.
Aposto que só está triste porque foi pega. Se for pedir desculpas, que pelo menos não seja aquele discurso clichê de não sou racista, tenho amigos negros. Ponto. Pena dos filhos dela. Imaginem crescer com uma mãe assim. Ela se sentiu enjoada. Seus olhos foram até os vídeos que algumas pessoas estavam fazendo sobre o caso. Um deles era de uma mulher negra, de uns 30 e poucos anos, sentada em um sofá, comentando o ocorrido. Esse caso da Karen do shopping é um exemplo clássico do racismo estrutural. Não é sobre ela sair gritando palavras ofensivas ou fazendo gestos de ódio. É sobre como, para ela, um homem negro num espaço rico parecia fora do lugar. Como ela presumiu automaticamente que ele era uma ameaça. Quantas vezes isso acontece e a pessoa não tem um celular gravando ou um cargo alto suficiente para se defender? Karen engoliu em seco. Nunca tinha pensado dessa forma. Ela sempre achou que racismo era algo claro, direto. Um ato de violência ou discriminação explícita. Mas agora estava começando a perceber que não era assim. Seu erro não foi apenas chamar a polícia. Foi tudo que veio antes disso. As suposições. O tom de voz. A forma como se achou no direito de interrogar um homem desconhecido. A certeza de que ele não pertencia ali. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda de vergonha tomar conta de seu corpo. Será que era tarde demais para mudar? Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. As luzes estavam apagadas, exceto por uma pequena lâmpada na cozinha. O lugar parecia diferente, como se já não fosse mais seu lar. Ela subiu as escadas devagar, sentindo o cansaço se arrastar pelo corpo. Quando chegou ao quarto principal, parou na porta. A cama estava vazia. Thomas ainda estava no quarto de hóspedes. Karen fechou os olhos e segurou o choro. Tirou os sapatos, trocou de roupa e se deitou na cama fria. O silêncio foi interrompido pelo som da notificação do celular. Ela pegou o aparelho com relutância. Era uma mensagem de Thomas. Precisamos conversar amanhã. Sobre os meninos. Ela respirou fundo. Não perguntou se era uma conversa sobre o casamento. Ela já sabia a resposta. Na manhã seguinte, Karen acordou com o som de vozes baixas vindas do andar de baixo. Ela se levantou, esfregando os olhos, e desceu as escadas devagar. Na cozinha, encontrou Thomas sentado à mesa com os dois filhos, Jake e Matthew. Os meninos pararam de falar assim que a viram. Karen sentiu um aperto no peito ao notar a expressão no rosto deles. Não era raiva, era decepção. Thomas olhou para ela e suspirou. Podemos conversar. Ela assentiu, sentando-se na cadeira à sua frente. Jake, o mais velho, cruzou os braços. Mamãe, por que você fez aquilo? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para os filhos, aqueles meninos que sempre acreditaram que a mãe era uma boa pessoa. E agora? O que eles achavam dela agora? Karen respirou fundo. Porque eu fui preconceituosa, ela disse, com a voz trêmula. Thomas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele esperava desculpas, não confissões. Os meninos trocaram olhares, sem saber o que dizer. Eu errei, continuou ela, sentindo a vergonha queimar seu rosto. E não tem desculpa para o que fiz. Jake a encarou. Os meus amigos estão dizendo que você é racista. Ela sentiu o estômago revirar. Eu sempre ensinei vocês a tratarem todas as pessoas com respeito, disse ela. Mas agora eu vejo que eu mesma não estava fazendo isso. Matthew, o mais novo, olhou para ela com os olhos cheios de confusão. Mas por quê? Ela não tinha resposta fácil. Porque eu cresci achando que não era um problema. Mas era. E agora? Estou tentando entender como mudar isso. Jake suspirou. As pessoas na escola não vão esquecer isso. Karen fechou os olhos. Eu sei. Mas eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Só não sei como ainda. Thomas a olhou por um longo momento antes de se levantar. Eu vou levar os meninos para a escola, disse ele, pegando as chaves. Karen assentiu, sentindo que, apesar de tudo, aquela era a primeira vez que dava um passo na direção certa. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Depois que Thomas saiu com os meninos, Karen ficou sentada à mesa, os dedos entrelaçados sobre o tampo de madeira fria. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Por anos, ela se acostumara a uma rotina de família perfeita. O café da manhã apressado antes da escola, os beijos de despedida, as conversas sobre o que fariam no fim de semana. Agora, parecia que tudo aquilo havia desaparecido. Ela olhou para o relógio.
Ainda era cedo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha absolutamente nada para fazer. Nenhum trabalho para ir, nenhum e-mail para responder, nenhuma reunião para preparar. Sua vida, antes tão previsível, agora parecia um campo minado de incertezas. O celular vibrava de tempos em tempos, mas ela não tinha coragem de olhar. Afinal, quem a procuraria agora? Seus amigos não ligavam. Alguns até haviam bloqueado seus números. Sua melhor amiga, Claire, não retornará as mensagens. O grupo de mães da escola ficava mais movimentado a cada minuto, mas ela sabia que seu nome não estava sendo mencionado com simpatia. Ela era um nome a ser evitado, uma figura que ninguém queria associar a si. Sentindo o estômago se revirar, ela se levantou e foi até a pia, pegando um copo d'água. Seus dedos tremiam quando levou o copo à boca e pela primeira vez, se perguntou se estava à beira de um colapso. Então, sem pensar muito, abriu o celular. O rosto de Marcus Lawson ainda estampava manchetes em sites de notícias. As imagens dele, sereno e inabalável enquanto os policiais tentavam lidar com a situação, se tornaram virais. Mas o que a pegou de surpresa foi a entrevista que ele havia dado na noite anterior. O título dizia: General Marcus Lawson fala pela primeira vez após incidente no shopping. Com o coração disparado, Karen apertou o play. Na tela, Marcus estava sentado em um estúdio de televisão, vestindo um terno escuro, sua postura impecável como sempre. Ele falava com um jornalista renomado, que fazia perguntas sobre o ocorrido. General, o que passou pela sua cabeça naquele momento? Marcus respirou fundo antes de responder. Nada que eu já não tivesse vivido antes. Karen sentiu um nó na garganta. Isso acontece com frequência? O entrevistador perguntou. Mais do que as pessoas gostariam de admitir, respondeu Marcus. Eu não sou ingênuo. Sei que existem aqueles que veem um homem negro e imediatamente o associam ao perigo. Eu já fui seguido em lojas. Já fui questionado sobre por que estava em certos lugares. Já fui tratado como suspeito, mesmo quando estava fardado. A diferença é que, dessa vez, alguém estava gravando. O entrevistador fez uma pausa antes de perguntar. E a mulher que te acusou? O que pensa sobre ela? Karen prendeu a respiração. Marcus cruzou os dedos sobre a mesa e respondeu com calma. Eu não a conheço. Não sei o que se passa na cabeça dela, nem o que a levou a agir daquela forma. Mas o que sei é que o racismo não precisa ser intencional para ser prejudicial. Você não precisa odiar alguém para discriminá-lo. Você só precisa enxergá-lo como menos digno do que você. Karen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que deveria acontecer com ela? Perguntou o jornalista. Marcus olhou diretamente para a câmera. Isso não cabe a mim decidir, mas espero que ela aprenda algo com isso. E que, em vez de se ver como vítima, ela use essa experiência para crescer e entender que o mundo não gira em torno do privilégio dela. O vídeo terminou, e Karen ficou ali, encarando a tela escura, sentindo uma mistura de vergonha e algo mais profundo. Algo que não conseguia nomear. No final da tarde, depois de horas de inércia, Karen tomou uma decisão. Ela abriu o laptop e digitou como combater o racismo estrutural. Os primeiros links eram artigos acadêmicos, pesquisas de organizações humanitárias, vídeos educativos. Ela clicou em um deles e começou a ler. Ao longo dos anos, ela sempre se viu como alguém boa o suficiente. Não dizia ofensas raciais, tinha conhecidos negros, até seguia algumas pessoas pretas nas redes sociais. Mas nunca tinha parado para se perguntar se isso era o bastante. Nunca havia questionado sua própria bolha. Ela começou a ler sobre viés implícito, sobre como o cérebro associa inconscientemente certos grupos a comportamentos negativos baseados em estereótipos culturais. Leu sobre privilégio branco, e como isso não significava que sua vida tinha sido fácil, mas sim que sua cor nunca foi um obstáculo para ela. Cada linha que lia fazia sua pele arrepiar. Como nunca tinha pensado nisso antes. Como nunca havia se perguntado por que os bairros ricos eram predominantemente brancos. Porque seus filhos nunca tiveram um professor negro na escola. Porque nunca reparou que as séries e filmes que assistia tinham apenas um ou dois personagens negros no elenco. Era como se tivesse vivido em um mundo que agora se desdobrava diante de seus olhos. E pela primeira vez, ela quis entender. Não por medo de ser cancelada, mas porque algo dentro dela havia sido quebrado. Algo que precisava ser reconstruído. Horas depois, Thomas voltou para casa.
Ele parou na entrada, observando Karen sentada na mesa da sala, rodeada por anotações, o laptop aberto, a expressão cansada, mas determinada. Ele franziu a testa. O que você está fazendo? Ela levantou os olhos, hesitante. Estou tentando aprender, disse, sua voz baixa, mas firme. Thomas cruzou os braços. Agora? Ela assentiu lentamente. Eu sei que pode ser tarde demais para mudar a forma como o mundo me vê. Mas talvez ainda não seja tarde para mudar quem eu sou. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, observando-a. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Karen sentiu que estava no caminho certo. O caminho da mudança, mesmo que ainda não soubesse onde esse caminho a levaria. Karen continuou sentada à mesa, cercada por livros e anotações, os olhos fixos na tela do laptop. As palavras na página começaram a se embaralhar em sua mente, não porque estivesse cansada, mas porque cada novo conceito que aprendia parecia desmontar um pedaço do mundo que ela sempre acreditou ser justo. O silêncio de Thomas, parado na porta, a observando, era tão intenso que ela quase podia ouvir seus pensamentos. Ela sabia que ele não confiava nela, que ele não acreditava nessa súbita vontade de aprender. E, para ser honesta, ela nem sabia se acreditava em si mesma. Ela respirou fundo antes de encará-lo. Você acha que estou fazendo isso só para salvar minha reputação? Thomas cruzou os braços. Não sei, Karen. Você sempre teve uma maneira de justificar tudo o que fazia. E, sinceramente, ainda não sei se você entende o que fez. Ela sentiu a vergonha se espalhar por seu corpo como um incêndio. Eu estou tentando entender. Estou lendo sobre racismo estrutural, viés implícito, sobre como certas atitudes que eu tive, reforçam um sistema que sempre discriminou pessoas negras. Thomas soltou um suspiro pesado e puxou uma cadeira. Sentou-se à sua frente, estudando-a com um olhar que era ao mesmo tempo cético e exausto. Então me diz, ele disse, inclinando-se para a frente. O que você aprendeu até agora? Karen engoliu em seco. Eu aprendi que racismo não é só ódio direto. Começou, com a voz um pouco trêmula. É sobre poder. Sobre como certas pessoas são vistas como suspeitas, perigosas ou fora do lugar, simplesmente por existirem em espaços que a sociedade decidiu que não pertencem a elas. Thomas não respondeu imediatamente. Eu nunca pensei nisso antes, continuou ela, encarando as próprias mãos. Eu achava que ser racista significava dizer palavras de ódio ou apoiar grupos extremistas. Mas agora percebo que racismo também é o que eu fiz. É o que eu fiz com Marcus Lawson no shopping. Eu olhei para ele e, em questão de segundos, decidi que ele não deveria estar ali. Não porque ele fez algo errado, mas porque minha mente associou um homem negro a perigo. Thomas a estudou por mais um momento antes de balançar a cabeça. Isso não muda o que você fez. Eu sei, ela respondeu rapidamente. Eu não estou esperando redenção instantânea, Thomas. Eu só preciso entender. Porque, se eu não entender, eu nunca vou mudar. Ele apertou os lábios. E o que você vai fazer com isso? Ela olhou ao redor, sentindo o peso da pergunta. Eu ainda não sei. Mas ignorar não é mais uma opção. Thomas suspirou e passou a mão no rosto. Os meninos ainda estão magoados com você. Eles foram alvo de piadas na escola. E não importa o quanto você aprenda agora, eles ainda vão carregar a vergonha do que aconteceu. Ela sentiu um nó na garganta. Eu sei. E eu preciso falar com eles. Thomas assentiu lentamente. Mas você precisa entender uma coisa. Karen, você não pode simplesmente estudar racismo por alguns dias e esperar que as pessoas te aceitem de volta. O que você fez machucou muita gente. Vai levar tempo para provar que você realmente mudou. Karen sentiu um peso no peito. Ela sabia que ele estava certo. Então eu vou levar o tempo que for preciso, disse ela, com um fio de determinação na voz. Thomas não respondeu. Mas, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ele não pareceu duvidar completamente dela. Na manhã seguinte, Karen estava sentada na mesa do café da manhã quando Jake e Matthew desceram as escadas. Os dois meninos estavam mais calados do que o normal. Ela percebeu que estavam evitando seu olhar. Ela limpou a garganta. Meninos, podemos conversar um pouco antes da escola. Eles trocaram olhares rápidos. Jake, o mais velho, hesitou, mas Matthew se sentou, pegando uma fatia de pão. Ela sabia que não podia forçá-los. Sei que vocês estão com vergonha de mim,
Começou, mantendo a voz calma. E tem razão para isso. Jake bufou. Você sabe o que falaram sobre a gente ontem? Que nossa mãe é racista e que devemos ser também. Karen sentiu o estômago se revirar. Eu fiz algo horrível, admitiu. E vocês têm todo o direito de estarem bravos comigo. Mas eu quero que saibam que estou aprendendo. E que vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que fiz. Jake cruzou os braços. Você só está fazendo isso porque foi pega. Karen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Talvez seja verdade, disse, sem fugir do olhar dele. Talvez, se ninguém tivesse gravado aquele vídeo, eu nunca tivesse percebido o quão errada eu estava. Mas agora que eu vi, eu não posso fingir que não sei. Matthew olhou para ela. Você acha que o General Lawson te odeia? Karen respirou fundo. Não sei. Mas eu sei que ele tinha todo o direito de me odiar. Os meninos ficaram em silêncio. Eu só quero que vocês saibam que, daqui para frente, eu vou tentar ser diferente, disse ela. E se algum dia eu cometer outro erro, quero que me digam. Quero que me ensinem. Porque não quero mais ser essa pessoa. Jake ainda parecia desconfiado. Mas Matthew, o mais novo, assentiu devagar. Tá bom, ele disse simplesmente. Era um pequeno passo. Mas era um passo. Mais tarde, naquele dia, Karen tomou outra decisão difícil. Ela pegou o celular, respirou fundo e abriu o Twitter. Sua conta ainda estava sendo bombardeada com ódio. Mas, no meio das mensagens, havia algo ainda mais doloroso. O silêncio daqueles que antes estavam ao seu lado. Ela clicou no botão de nova postagem e começou a digitar. Nos últimos dias, eu tive que encarar uma verdade que nunca quis admitir. Eu sou parte do problema. O que fiz com o General Marcus Lawson foi racista. Meu comportamento foi movido por preconceitos que eu nunca questionei. E agora, estou tentando aprender. Ela parou por um momento, respirando fundo antes de continuar. Não espero perdão. Não espero que as pessoas esqueçam. Mas prometo que, daqui para frente, eu farei tudo o que puder para mudar. Para entender. Para ouvir. E, principalmente, para garantir que eu nunca mais repita esse erro. Ela hesitou antes de apertar o botão de publicar. Mas então, o fez. E agora, não havia mais volta. Ela não sabia como as pessoas reagiriam. Mas pela primeira vez, sua preocupação não era salvar sua reputação. Era salvar a si mesma. Depois que Karen postou sua mensagem no Twitter, ela colocou o celular na mesa e se afastou. O simples ato de admitir publicamente seus erros a fez sentir como se tivesse tirado um peso imenso das costas, mas a incerteza do que viria a seguir a deixava inquieta. Ela sabia que as reações não seriam todas positivas. Algumas pessoas nunca acreditariam que seu arrependimento era genuíno. Outras diriam que era tarde demais para tentar mudar. Mas o que importava agora não era como os outros viam sua jornada, era se ela realmente teria coragem de seguir adiante. Ela foi para a cozinha preparar um café, mas sua mente estava acelerada. Cada detalhe de sua casa agora parecia diferente, como se o ambiente ao seu redor tivesse sido redesenhado pela experiência que viveu nos últimos dias. A cozinha moderna, os móveis caros, os eletrodomésticos de última geração, tudo era fruto de uma vida de privilégios que ela nunca reconheceu de verdade. Sempre considerou que tinha conquistado tudo por mérito próprio, que trabalhou duro para estar onde estava. Mas e quanto a todos aqueles que trabalharam tão duro quanto ela, ou até mais, e nunca tiveram as mesmas oportunidades? Ela se sentou à mesa e suspirou profundamente. Pela primeira vez, estava se permitindo ver o mundo de forma diferente. Minutos depois, o som de notificações começou a encher o ambiente. Ela hesitou antes de pegar o celular e olhar a tela. Como esperado, sua postagem havia explodido. Algumas respostas eram previsíveis. Muito conveniente você admitir isso agora que perdeu tudo. Ninguém quer ouvir suas desculpas. Você teve a vida inteira para aprender e só se importa agora porque foi pega. Isso não muda nada. Ela sentiu um aperto no peito, mas continuou lendo. Então, encontrou mensagens diferentes. Pelo menos ela está tentando aprender. Já vi gente que dobra a aposta e nunca admite o erro. Espero que seja sincera. O mundo precisa de mais gente disposta a mudar, não apenas a se defender. O primeiro passo para ser uma pessoa melhor é admitir quando está errada. Agora, vamos ver se você faz algo além de postar no Twitter. A última mensagem ficou ecoando em sua mente. Agora,
Vamos ver se você faz algo além de postar no Twitter. Palavras eram fáceis. Qualquer um podia se desculpar. Mas o que ela faria agora? No final da tarde, Karen decidiu sair para caminhar. Precisava de ar fresco, precisava pensar. Mas no momento em que abriu a porta e pisou na calçada, sentiu os olhares dos vizinhos. Uma mulher que passava com seu cachorro evitou fazer contato visual e atravessou para o outro lado da rua. Um casal, que normalmente a cumprimentava com sorrisos e conversas rápidas sobre o clima, agora apenas lançou um olhar rápido antes de entrar apressadamente em casa. Ela era um fantasma social. Todos sabiam o que tinha acontecido. Ela hesitou por um segundo, então decidiu seguir em frente. Se ia encarar as consequências de suas ações, precisava se acostumar com isso. Ela caminhou até um pequeno café do bairro, onde costumava ir quase todas as manhãs. O lugar estava movimentado, como sempre. Quando entrou, sentiu a energia do ambiente mudar. Algumas pessoas cochicharam. Outras simplesmente fingiram que ela não existia. Ela engoliu em seco e foi até o balcão. A barista, uma jovem negra de cabelo cacheado preso em um coque, olhou para ela sem expressão. Bom dia, Karen disse, tentando manter a compostura. A barista cruzou os braços. O que vai querer? Karen percebeu que sua voz não tinha a mesma simpatia de antes. Ela olhou para o cardápio, mas sua mente estava um turbilhão. Um café médio, por favor. A jovem pegou um copo de papel e começou a preparar o pedido sem dizer nada. Karen sentiu seu coração acelerar. Será que deveria dizer algo? Pedir desculpas? Explicar que estava tentando mudar? Mas como poderia fazer isso sem parecer que estava tentando se redimir apenas por conveniência? Quando o café ficou pronto, a barista colocou o copo no balcão e chamou pelo nome dela, sem emoção. Karen pegou o copo e hesitou antes de falar. Eu sei que as pessoas aqui me odeiam agora, disse ela, baixando a voz. A barista ergueu uma sobrancelha. Ódio é uma palavra forte. Então, o que é? A jovem cruzou os braços. As pessoas aqui viram o vídeo. Elas viram o que você fez. E agora sabem quem você realmente é. Karen fechou os olhos por um momento. Eu estou tentando mudar. A barista riu, sem humor. E como exatamente você pretende fazer isso? Karen ficou em silêncio. A jovem balançou a cabeça e pegou outro pedido. Ações falam mais do que palavras. Quando você fizer algo além de dizer que está arrependida, talvez alguém acredite em você. Karen sentiu o peso daquelas palavras enquanto saía do café com o copo quente nas mãos. Ela sabia que estava no começo de uma jornada longa. E que, desta vez, só dependeria dela provar que poderia ser diferente. Karen caminhou de volta para casa segurando o copo de café com as mãos trêmulas. O calor do líquido contrastava com a frieza dos olhares que receberá no café, mas a sensação de isolamento era muito mais intensa do que a temperatura da bebida. Cada passo ecoava na calçada como um lembrete incômodo do peso de suas ações. As ruas do bairro, antes um refúgio de conforto e familiaridade, agora pareciam um território hostil. Ela sentia que era observada por trás das cortinas, analisada, julgada, e, pela primeira vez, ela sabia que merecia isso. Ela nunca pensou que pudesse se tornar a mulher que todo mundo odiava. Mas agora, o que importava não era apenas a rejeição. O que importava era se poderia realmente mudar, e como faria isso. Quando chegou em casa, Thomas estava sentado à mesa da sala, folheando alguns papéis. Ele levantou o olhar assim que ela entrou, e seu olhar frio a fez hesitar. Você saiu? Perguntou ele. Fui tomar um café, respondeu Karen, colocando o copo na mesa. Thomas assentiu lentamente, estudando-a. E como foi? Ela bufou e se sentou. Horrível. Ele não pareceu surpreso. Você esperava o quê? Karen olhou para ele e cruzou os braços. Não sei, mas agora eu entendo o que você quis dizer antes. As pessoas não vão simplesmente aceitar um pedido de desculpas. Elas querem ações. Thomas respirou fundo. E o que você vai fazer sobre isso? Essa era a pergunta que ela também vinha se fazendo. Ela pegou o celular e abriu o Twitter. Sua postagem de desculpas continuava recebendo respostas, algumas positivas, outras de puro desprezo. Mas uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de uma ativista negra chamada Raquel Martinez, uma influenciadora que falava sobre racismo e justiça social. Ela havia respondido ao pedido de desculpas de Karen com um comentário simples, mas direto.
O que você vai fazer para corrigir o dano que causou? Karen olhou para aquelas palavras por um longo tempo. Ela não tinha uma resposta. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Karen começou a pesquisar sobre Raquel Martinez. Ela descobriu que a ativista fazia parte de uma organização que promovia educação antirracista em escolas e empresas. Havia vídeos dela falando em eventos, palestras online, artigos sobre suas iniciativas. Karen hesitou antes de mandar uma mensagem. Oi, Raquel. Sou Karen Macmillan. Eu cometi um erro terrível e estou tentando aprender. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de saber como posso ajudar a consertar o que fiz. Sei que palavras não bastam. Quero fazer algo real. Ela ficou encarando a tela por alguns minutos, o coração batendo forte. Talvez Raquel nunca respondesse. Talvez achasse que era apenas uma tentativa desesperada de limpar sua imagem. Mas, para sua surpresa, a resposta veio rápido. Se está falando sério, venha para uma de nossas reuniões. Nós temos um grupo que trabalha para educar pessoas sobre racismo estrutural. Venha ouvir, venha aprender. Mas não espere tapinhas nas costas. Karen sentiu o estômago revirar. Ela deveria fazer isso? Ela sabia que seria difícil. Sabia que enfrentaria mais críticas, que talvez não fosse bem recebida. Mas o que importava mais? O medo de ser rejeitada ou a necessidade de mudar. Depois de alguns segundos, digitou a resposta. Obrigada. Me envie o endereço e horário. Eu estarei lá. Na manhã seguinte, Karen acordou com o celular vibrando. Era um lembrete da reunião que aconteceria naquela noite. Ela olhou para a tela, sentindo um frio na barriga. Ela sabia que essa seria a parte mais difícil de sua jornada. Admitir o erro era uma coisa, mas se colocar diante das pessoas que ela feriu, ouvir suas vozes, enfrentar sua vergonha, isso era outra coisa completamente diferente. Ela se levantou e foi até a cozinha. Thomas estava preparando café. Ele olhou para ela, percebendo sua hesitação. Algo errado. Karen respirou fundo. Hoje à noite vou para uma reunião de um grupo que trabalha com educação antirracista. Thomas ergueu uma sobrancelha. Sério? Ela assentiu. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, serviu-se de café e puxou uma cadeira. E por que está fazendo isso? Karen mordeu o lábio inferior. Porque eu preciso. Não para parecer uma pessoa melhor, mas porque eu realmente quero ser uma. Thomas a observou por um longo momento antes de finalmente balançar a cabeça. Boa sorte. Não era um apoio total, mas também não era um ataque. Era algo neutro. E, por enquanto, isso bastava. Quando Karen chegou ao local da reunião naquela noite, sentiu as palmas das mãos suadas. Era um centro comunitário simples, com paredes brancas e cadeiras de plástico organizadas em um círculo. Havia cerca de 15 pessoas no local, a maioria negra, algumas latinas e poucas pessoas brancas. Raquel Martinez estava lá, uma mulher de cabelos cacheados longos, vestindo um suéter cinza e jeans. Quando viu Karen, seu olhar foi avaliador, mas sem hostilidade. Karen hesitou antes de se aproximar. Eu vim, disse, quase sem voz. Raquel assentiu. Então sente-se e escute. Karen obedeceu. O encontro começou, e várias pessoas compartilharam experiências de racismo que enfrentaram ao longo da vida. Relatos de discriminação em escolas, de assédio policial, de humilhações em locais públicos. Cada história era como um golpe silencioso no peito de Karen. Ela ouviu uma jovem negra falar sobre como era seguida dentro de lojas de grife. Ouviu um homem contar que sua mãe costumava lhe ensinar desde pequeno como se comportar ao ser parado pela polícia. Não porque fosse um criminoso, mas porque poderia ser tratado como um. Ouviu uma mulher desabafar sobre como sempre era questionada em entrevistas de emprego sobre sua postura profissional, de uma forma que suas colegas brancas nunca eram. E então, em determinado momento, Raquel olhou para Karen. Quer dizer algo? Karen sentiu seu coração disparar. Ela respirou fundo e assentiu. Eu estou aqui porque cometi um erro terrível. Começou, a voz trêmula. Eu fiz algo racista e não percebi até ser exposta. Eu nunca pensei em mim mesma como racista, mas agora entendo que não importa como eu me via. O que importa é o impacto do que fiz. O grupo ficou em silêncio, ouvindo. Eu perdi meu emprego, perdi amigos, minha família está despedaçada. Mas nada disso é culpa de ninguém além de mim. Eu não estou aqui para pedir perdão ou para limpar minha imagem.
Eu estou aqui porque quero aprender. Quero entender o que nunca me esforcei para entender antes. Raquel cruzou os braços. E o que você espera ganhar com isso? Karen respirou fundo. Nada. Não espero simpatia, não espero ser aceita. Só quero que minha vida, daqui para frente, não seja mais guiada pela ignorância. O silêncio durou alguns segundos. Então, uma mulher no grupo assentiu lentamente. Raquel exalou e finalmente disse: então sente-se, Karen. Porque a jornada vai ser longa. E, pela primeira vez em sua vida, Karen estava pronta para começar de verdade. Karen saiu da reunião naquela noite sentindo-se diferente. Não melhor, nem redimida, mas diferente. Pela primeira vez, ela não se via apenas como uma vítima das circunstâncias. Ela não era a mulher injustiçada que teve sua vida virada de cabeça para baixo por um erro isolado. Ela era o erro, e aceitar isso doía. Enquanto caminhava para o carro, sua mente girava com todas as histórias que ouvirá naquela noite. Cada relato, cada experiência compartilhada, parecia um soco no estômago. Até aquele momento, ela nunca tinha parado para pensar na vida através dos olhos de outra pessoa, alguém que não se parecia com ela, que não vinha do mesmo mundo que ela. Ela se sentou no banco do motorista e ficou parada por um momento, encarando o volante. Por anos, ela viveu em um mundo onde as regras sempre funcionaram a seu favor. Onde a polícia era vista como um símbolo de proteção, não de perigo. Onde a educação e as oportunidades estavam garantidas. Onde um erro como o dela poderia ter sido esquecido se não tivesse sido gravado. Mas agora, ela sabia a verdade. Ela ligou o carro e dirigiu em silêncio, suas mãos ainda suando no volante. Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. A casa estava escura, silenciosa. Thomas devia estar dormindo no quarto de hóspedes. Ela tirou os sapatos e subiu as escadas com cuidado, evitando fazer barulho. Mas quando passou pelo corredor, percebeu que a luz do quarto dos meninos ainda estava acesa. Ela hesitou. Queria falar com eles. Mas será que eles queriam falar com ela? Com um suspiro profundo, ela bateu levemente na porta. Jake, Matthew, vocês ainda estão acordados. Por um momento, só o silêncio respondeu. Então, a porta se abriu lentamente, e Jake apareceu na entrada, com o rosto cansado e desconfiado. O que foi? Perguntou ele, a voz carregada de desconfiança. Karen olhou para ele e depois para Matthew, que estava sentado na cama, mexendo no celular. Eu queria contar para vocês sobre a reunião que fui hoje, disse ela. Jake cruzou os braços. Reunião. Karen assentiu. Fui para um grupo que fala sobre racismo. Eu queria ouvir as histórias das pessoas. Entender o que elas passam. Os meninos se entreolharam. Matthew foi o primeiro a falar. E daí? Karen mordeu o lábio inferior. E daí que? Eu percebi o quanto eu nunca soube sobre o que é ser tratado de forma diferente por causa da cor da pele. Jake bufou. Você precisava de uma reunião para perceber isso. Karen sentiu o rosto esquentar. Eu sei que parece óbvio para você, disse ela, a voz mais baixa. Mas para mim, sempre foi algo distante. Algo que eu sabia que existia, mas nunca pensei que fazia parte disso. Matthew a olhou de forma hesitante. E agora você acha que mudou? Ela balançou a cabeça. Não, ninguém muda de um dia para o outro. Mas agora eu sei que preciso mudar. Jake ainda estava cético. E por que está nos contando isso? Karen suspirou. Porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu fui. Quero que cresçam sabendo a verdade sobre o mundo. Quero que aprendam a enxergar as pessoas pelo que elas são, não pelo que vocês foram ensinados a pensar sobre elas. Matthew olhou para ela por um momento e depois voltou a mexer no celular. Jake, no entanto, ainda a encarava. Eu não sei se posso confiar em você ainda, disse ele, sincero. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto recebido na internet. Eu entendo, respondeu Karen. Jake hesitou por um momento antes de dizer. Mas talvez, um dia eu consiga. Era um começo. E por enquanto, isso era tudo o que ela podia pedir. Nos dias seguintes, Karen continuou indo às reuniões no centro comunitário. No começo, a recepção ainda era fria. Muitos dos participantes não confiavam nela, e tinham razão para isso. Mas ela não desistiu. Ela ouvia, perguntava, aprendia. Começou a ler livros recomendados pelo grupo. Assistia a palestras online. Falava menos e escutava mais. E, pouco a pouco,
Começou a entender que o racismo não era apenas um problema individual. Era um sistema inteiro, enraizado na sociedade de maneiras que ela nunca tinha notado antes. Ela viu isso nas estatísticas sobre encarceramento, nos números de disparidade salarial, nos padrões da mídia, que sempre colocavam pessoas negras em papéis de violência e pobreza, nos relatos de mulheres negras que eram tratadas de forma diferente em hospitais. A cada novo aprendizado, ela sentia um misto de culpa e vergonha. Mas pela primeira vez, estava disposta a carregar esse peso, porque era a única forma de seguir em frente. Um dia, depois de mais uma reunião, Raquel Martinez se aproximou dela. "Você continua vindo", disse Raquel, observando-a com curiosidade. Karen assentiu. "Sim." "Por quê?" Karen olhou para ela e depois para o grupo que ainda conversava ao fundo. "Porque eu sei que nunca vou consertar o que fiz", respondeu. "Mas se eu puder usar isso para mudar e ensinar meus filhos a serem melhores, então talvez tenha valido a pena." Raquel a estudou por um momento antes de finalmente dar um leve sorriso. "Então continue aprendendo", disse ela. "Mas não espere que as pessoas esqueçam o que você fez. Porque algumas coisas deixam cicatrizes que nunca somem." Karen assentiu. Ela não queria que as pessoas esquecessem. Porque essa cicatriz, ela mesma precisaria carregar. E talvez fosse isso que a faria nunca mais repetir os mesmos erros. Os dias passaram, e Karen começou a sentir os efeitos profundos da transformação que estava tentando alcançar. Não era uma mudança rápida, nem indolor. Cada nova informação que absorvia, cada história que ouvia nas reuniões do centro comunitário, cada olhar desconfiado que ainda recebia de Raquel e dos outros membros do grupo serviam como um lembrete constante de que, por mais que estivesse tentando, o dano que causou ainda estava lá. Ela não esperava perdão, mas começou a perceber que mudar não era apenas sobre aprender, era sobre agir. Uma tarde, enquanto estava sentada na sala de casa, ainda refletindo sobre tudo o que tinha aprendido nos últimos encontros, Thomas entrou segurando o celular. Seu rosto tinha uma expressão mista de surpresa e curiosidade. "Você viu isso?" perguntou ele, entregando o telefone para ela. Karen pegou o celular e olhou para a tela. Era um vídeo. O título era: General Marcus Lawson fala sobre redenção e mudanças após incidente no shopping. Seu coração disparou. Ela hesitou antes de apertar o play. O vídeo mostrava Marcus Lawson sentado em um auditório, falando para uma plateia cheia de jovens cadetes e estudantes universitários. Ele estava calmo como sempre, seu tom de voz firme, mas sem qualquer indício de raiva. "As pessoas erram", ele dizia, "e algumas erram de formas que causam um impacto real na vida dos outros. Mas eu acredito que, se alguém realmente deseja mudar, precisa estar disposto a enfrentar o desconforto do que fez." Karen sentiu um nó na garganta. "Eu não estou interessado em vingança", continuou Marcus. "Não estou interessado em destruir a vida de ninguém. Mas estou interessado em ver o que alguém faz depois de cometer um erro. Se a única coisa que essa mulher fizesse fosse desaparecer e tentar esquecer o que aconteceu, então nada teria mudado. Mas se ela estiver disposta a aprender, a se transformar, a usar essa experiência para melhorar, então talvez, só talvez, algo de bom possa sair de tudo isso." A plateia aplaudiu, mas Karen ficou imóvel. Ela nunca esperou que Marcus falasse sobre ela de maneira tão compreensiva. Ela não merecia isso, mas, de alguma forma, sentiu que aquilo lhe dava um novo propósito. Ela olhou para Thomas, que a observava com um olhar indecifrável. "Ele não precisava dizer isso", murmurou ela. Thomas cruzou os braços. Não precisava." Karen colocou o celular na mesa e respirou fundo. "Eu preciso falar com ele." Thomas ergueu as sobrancelhas. "Tem certeza?" Ela assentiu. "Eu não quero pedir desculpas publicamente só para limpar minha imagem. Mas se ele realmente acredita que eu posso aprender com isso, então eu quero falar com ele." Foi difícil conseguir um encontro com Marcus Lawson. Não porque ele estivesse evitando-a, mas porque era um homem ocupado. Mesmo aposentado, ainda era uma figura pública respeitada, envolvido em projetos sociais e palestras pelo país. Mas depois de uma troca de e-mails com seu assessor, uma reunião foi marcada. O local, um pequeno café próximo ao centro de veteranos onde Marcus trabalhava como voluntário. No dia marcado, Karen chegou mais cedo. Sentou-se em uma mesa perto da janela, suas mãos frias segurando uma xícara de chá que mal tocará. Então, viu Marcus entrar.
Ele não usava uniforme nem terno, apenas uma camisa polo azul e jeans, sua presença ainda tão imponente quanto antes. Mas seu olhar não era hostil. Era curioso. Ele se aproximou da mesa e parou diante dela. Senhora Macmillan. Ela se levantou rapidamente. General Lawson. Ele indicou a cadeira em frente a ela. Posso? Claro, respondeu ela, sentindo o nervosismo se intensificar. Ele se sentou, colocou as mãos sobre a mesa e a observou por um momento. Por que quis me encontrar? Perguntou ele, indo direto ao ponto. Karen respirou fundo. Porque eu precisava te agradecer, disse ela. E também precisava te ouvir. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Então ela continuou. Eu fiz algo terrível, admitiu. E, por um tempo, eu tentei justificar, tentei dizer a mim mesma que não sou racista, que foi apenas um mal-entendido. Mas agora, depois de tudo que aprendi, sei que o que fiz foi muito mais do que um simples erro. Ela olhou para ele, esperando alguma reação. Ele continuou em silêncio, ouvindo atentamente. Você poderia ter me destruído, continuou ela, sentindo a emoção tomar conta. Você poderia ter falado mal de mim em todas as entrevistas, poderia ter alimentado ainda mais o ódio que as pessoas já sentiam por mim. Mas em vez disso, você escolheu ensinar. Marcos inclinou a cabeça. E você realmente aprendeu algo? Karen assentiu, com os olhos marejados. Eu aprendi que racismo não é só ódio direto. É um sistema. É uma forma de ver o mundo que está enraizada na sociedade, na educação, na cultura. Ela respirou fundo antes de continuar. Aprendi que, por mais que eu nunca tenha dito palavras racistas, meu comportamento foi racista. Meu olhar sobre você, minha suposição automática de que você não deveria estar naquele shopping, foi tudo parte de um preconceito que eu nunca percebi que tinha. Marcos assentiu lentamente. E o que você pretende fazer com esse conhecimento? Karen mordeu o lábio inferior. Eu estou aprendendo, disse ela. Estou participando de reuniões no centro comunitário. Estou ouvindo pessoas que viveram experiências que eu nunca sequer considerei antes. Estou ensinando meus filhos a verem o mundo de forma diferente. Mas, mais do que isso, estou tentando me tornar alguém que realmente entende o que significa igualdade. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu levemente. Então, talvez minha paciência tenha valido a pena, disse ele. Karen arregalou os olhos. Você quer saber por que não destruí sua vida? Continuou ele. Ela assentiu. Porque destruir você não teria resolvido nada, disse ele. Mas se esse momento fez você mudar, se fez você educar outras pessoas, se fez você criar filhos que crescerão sem os mesmos preconceitos que você teve, então eu considero isso uma vitória maior do que qualquer vingança. Karen sentiu um nó na garganta. Eu nunca poderei mudar o que fiz, disse ela, sua voz tremendo. Mas eu prometo que nunca mais serei aquela pessoa. Marcos a observou por um momento antes de assentir. Então, continue aprendendo, senhora Macmillan, disse ele. Porque a luta contra o racismo não acaba em um pedido de desculpas. É um compromisso para a vida toda. Karen assentiu, sabendo que essa era a verdade. E, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Karen saiu do café sentindo-se mais leve do que esperava. A conversa com Marcos Lawson não a absolveu, não apagou seu erro, mas lhe deu algo que ela jamais pensou que teria novamente: um propósito. Ela não poderia mudar o passado, mas poderia decidir quem seria no futuro. Enquanto caminhava de volta para o carro, percebeu que a jornada de transformação não era uma linha reta. Não era sobre pedir desculpas uma vez e seguir em frente. Era sobre reaprender, sobre se reeducar, sobre desconstruir ideias que carregava há anos sem questionar. Ela olhou para as pessoas na rua com novos olhos. Quantas vezes tinha passado por aquelas mesmas calçadas sem notar quem estava ao seu redor? Sem se perguntar como era a vida de quem não tinha os mesmos privilégios que ela? Agora, cada rosto contava uma história. Nos meses seguintes, Karen se manteve fiel à promessa que fez a si mesma. Ela continuou frequentando as reuniões do centro comunitário. No começo, ainda enfrentava olhares desconfiados, sussurros, algumas pessoas que claramente não queriam sua presença ali. Mas, ao invés de fugir, permaneceu. Ela aprendeu que seu papel não era ser aceita. Seu papel era aprender, ouvir e, acima de tudo, agir.
Começou a se voluntariar em projetos educacionais. Ajudou a organizar palestras sobre viés racial em escolas locais. Levou especialistas para falar com grupos de pais, muitos dos quais também carregavam preconceitos que nunca haviam questionado. Não foi fácil. Muitas vezes, ouviu comentários sarcásticos como agora quer pagar de santa, ou está fazendo isso só para limpar sua barra. E talvez, no começo, houvesse um pouco disso. Mas, com o tempo, Karen percebeu que não importava mais o que os outros pensavam dela. O que importava era continuar aprendendo. O que importava era que seus filhos estavam aprendendo junto com ela. Uma tarde, ao buscar os meninos na escola, Jake entrou no carro em silêncio. Matthew, ao contrário, falava sem parar sobre um trabalho de ciências. Karen percebeu que algo incomodava o filho mais velho. Jake, está tudo bem? Perguntou enquanto dirigia. Ele suspirou e olhou pela janela. Hoje um garoto na escola me perguntou se eu ainda sentia vergonha de você. Karen sentiu um aperto no peito. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela estacionou o carro na garagem e virou-se para ele. E o que você respondeu? Jake olhou para ela, pensativo. Eu disse que, no começo, sim, mas agora, eu acho que estou começando a te admirar. Karen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que você não tentou fingir que nada aconteceu? Continuou ele. Você poderia ter sumido, mudado de cidade, tentado esquecer. Mas você ficou e enfrentou tudo. Você está tentando ser melhor. Isso não apaga o que aconteceu. Mas, eu acho que é isso que importa agora. Ela sorriu, segurando a emoção. Obrigada por me dar uma segunda chance, disse ela, a voz embargada. Jake deu de ombros, mas havia um pequeno sorriso no canto dos lábios. Não estrague de novo, brincou ele. Karen riu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, sua família estava começando a se curar. Certa noite, Thomas encontrou Karen sentada no sofá, lendo um livro sobre justiça racial. Ele observou-a por um momento antes de se sentar ao lado dela. Eu nunca pensei que veria você assim, disse ele, pegando o livro de suas mãos e analisando a capa. Karen sorriu. Nem eu. Ele a olhou por um longo momento. Você realmente mudou, disse ele, como se estivesse chegando àquela conclusão pela primeira vez. Karen respirou fundo. Estou tentando. E sempre vou tentar. Thomas assentiu lentamente. Talvez eu devesse começar a aprender também. Ela sorriu. Eu adoraria isso. Ele não disse mais nada, mas passou um braço ao redor dela. E pela primeira vez em muito tempo, Karen sentiu que seu casamento também tinha uma chance de ser reconstruído. Meses depois, Karen foi convidada para falar em um evento no centro comunitário. Não para contar sua história como uma forma de se redimir, mas para compartilhar o que aprendeu. Quando subiu ao palco, viu rostos familiares na plateia, Raquel Martinez, Thomas, seus filhos, até mesmo algumas das pessoas que um dia a desprezaram. Ela respirou fundo antes de começar. Eu não estou aqui para me desculpar mais uma vez, disse ela. Meus pedidos de desculpas não são tão importantes quanto minhas ações. Ela olhou para os rostos atentos. Estou aqui para dizer que nunca é tarde demais para aprender. Que admitir nossos erros não nos torna fracos, nos torna humanos. Ela viu Thomas assentir discretamente. Se tem algo que aprendi nos últimos meses, é que mudança não acontece da noite para o dia. E nem deveria. O desconforto é necessário. A vergonha também. Mas a verdadeira questão é: o que você faz depois de perceber que estava errada? O auditório ficou em silêncio. Eu escolhi aprender, disse ela. E espero que mais pessoas escolham o mesmo caminho. A plateia aplaudiu, e Karen sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não para ser aceita de volta pela sociedade, mas para continuar crescendo, para garantir que os erros do passado não fossem repetidos. Porque agora ela entendia. O racismo não era apenas algo que ela deveria evitar. Era algo que ela deveria combater. Todos os dias. E essa seria sua luta pelo resto da vida.